exercícios resolvidos. Começar com alguns, né? Movimento uniforme. Vamos lá. Esses exercícios que eu vou fazer, esses 3 primeiros são do livro de vocês, tá bom? Então é um exercício do livro de vocês, eu não lembro direito a página, mas eu sei que são os primeiros exercícios do movimento uniforme lá. Então eu tenho aqui, ó, 2 cachorros, T e R, deslocam-se em sentidos opostos, ou seja, enquanto um vai para frente, o outro vem ao encontro, eles estão se encontrando. Observe a figura e responda. Se você observar, o de T, ele diz, ó, que T está nesse sentido aqui, ó, da direita, indo para a direita. Eu acho que isso é direita, gente, sei lá. Então, e tem uma função. Isso daqui, gente, é a função, ó. S de T, a função de T, a função do movimento de T é igual a 2 mais 1 T. Tzinho minúsculo, Tzão maiúsculo é o cachorro aqui, ó, pintadinho. R é o cachorro cinza, que ele não dá a função, ele dá a função genérica, tá vendo? Mas ele diz aqui, ó, se você observar, o cachorro sai do 5. Ele começou aqui a andar no 5. Já o cachorro branco sai na posição 2 aqui. Ó, posição 2. Tá vendo? 3, ó, 5, 4, 3, 2. Então, posição 2. E dá a velocidade do cachorro 1 também, ó. 1 metro por segundo, só que está no sentido contrário, né? Então, vamos ver como é que a gente vai usar isso. Qual a velocidade de T e sua posição inicial? T é o cachorro que a gente tem a função aqui, ó, S é igual a 2 mais 1 T. Então, basta a gente fazer o seguinte, ó, comparar com a função geral, a função horária, que é essa daqui, SO mais VT, onde SO é a posição inicial e V é a velocidade. Então, quem é que está no lugar de SO? O 2. Então, 2 metros. Ah, professora, como é que eu sei se é metro, se é quilômetro? Porque aqui no desenho ele me dá, ó, S de M, ó, S de M. Então, aqui está em metros. E a velocidade também está em ms, então metros por segundo. Pronto. Então, aqui, a posição inicial, 2 metros, que é lá no desenho, dá para a gente perceber, mas aqui na função ele me dá também, ó, S0, S0, S0. E quem é que está no lugar de V? O 1. Então, a velocidade é 1 metro por segundo. Isso é a posição do T. Ah, professora, é positivo? Sim, é positivo, porque se ele me deu a função, eu já pego o sinal que está aqui. Próximo. Classifica o movimento dos cachorros, progressivo ou retrógrado. Ó, como a gente viu que a velocidade aqui do T é positiva, então T tem um movimento progressivo. Já o R, ele, se você olhar no desenho aqui, ó, se você olhar no desenho, ele está no sentido oposto do de V. E no sentido oposto da marcação de quilometragem aqui, de metros. Então, ele está no sentido vindo para cá. Então, a velocidade é negativa. Se essa é uma velocidade positiva, se o que vem no sentido contrário é velocidade negativa. Então, ele tem um movimento retrógrado, porque a velocidade é negativa. Então, escreva a equação horária do espaço para R. Então, eu sei que minha posição inicial lá é 5 metros. Foi onde você viu o cachorro cinza, onde eu falei logo no início. A velocidade, ele diz que é 1 metro por segundo, mas como o movimento é retrógrado, então ele é negativo. Então, a posição horária do cachorro R é 5 menos 1 T. Então, S de R é igual a 5 menos 1T. Essa é a posição. Só isso, é só você encontrar. Para você saber a equação horária de qualquer movimento, de qualquer corpo, basta você ter a posição inicial dele, que em geral a questão dá, e a velocidade. Às vezes você vai precisar calcular essa velocidade. Mas muitas vezes a própria questão deu como essa daí. É só você se atentar se é progressivo ou retrógrado. E para encerrar, sabendo que os cachorros se encontrarão na posição 3,5 metros, calcule o instante do encontro. Gente, como eles vão se encontrar, tanto faz você pegar a função horária de T como a função horária de R. Porque vai dar a mesma coisa, porque eles vão estar no mesmo local, na mesma posição, aos 3 metros por segundo. Então, ele quer saber o instante, quanto tempo eles vão levar para se encontrar. Então, eu escolhi pegar a posição de T.
porque já é uma posição que é a função que a questão me dá. Então, se eu errei a função horária de R, não tem problema, mas eu vou acertar essa daí. Então, a função horária de T é 2 mais 1T, onde S de T é a posição final. A posição final aqui ó, é essa daqui, que é onde eu quero que ele chegue, 3,5. Então, no lugar de S de T, eu boto 3,5. É igual a 2 mais 1T. Lembra que um pode sumir de frente de número? Foi o que eu fiz aqui, tirei. Então, arrumando isso daqui, ó, pegando esse 2, levando para o outro lado com o sinal trocado e colocando a incógnita no primeiro membro, eu fiquei com 3,5, que é esse daqui, menos 2, que é igual a 1,5. Como é tempo, a gente tem que colocar ó, a medida, segundos. Porque se eu estou trabalhando com metros, a medida que tem que ter aqui é segundos. Se eu estiver trabalhando com quilômetro, a medida que teria que ter aqui seria horas. Tá bom? Essa é a primeira questão, bem simples, porque ele te dá as informações e é só você ir destrinchando. É ir observando detalhe por detalhe. Próxima questão. Um ponto material se movimenta sobre uma trajetória retilínea, ou seja, uma linha reta, e as diferentes posições ocupadas por ele sobre essa trajetória são dadas pela equação, ó, a função horária 20 menos 2t. De acordo com essa informação, determine a posição do ponto material no instante 5 segundos. Gente, basta eu pegar aqui ó, no lugar de t e substituir o tempo, porque t não é tempo, então eu venho aqui, substituo e faço os cálculos. Ó. Então, o que, que eu fiz? Ó? A posição não é 20 menos 2t, então S0 é 20. Aqui. Isso aqui são as informações iniciais, que o movimento é retrógrado, a posição inicial é 20, a velocidade é 2 metros por segundo, pronto. Se t é igual a 5, ó, no lugar de t, eu coloquei 5. Então, ficou 20 menos, primeiro resolvo a multiplicação, 2 vezes 5, 10, 20 menos 10, 10 metros. Então, depois de 5 segundos de movimento, ele vai estar na posição 10 metros. O deslocamento do ponto material tem instantes 2 e 6 segundos. Gente, deslocamento é a diferença entre a posição inicial e a posição final. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular a posição que ele vai estar nos 6 segundos e a posição que ele vai estar nos 2 segundos e fazer a diferença entre esses valores. Então, foi isso que eu fiz. Ó. Primeiro, calculei o tempo para 2 segundos. No lugar de t, eu vou colocar 2, que é 20 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 20 menos 4, 16 metros. Então, aos 2 segundos, ele vai estar a 16 metros. Já para o T6, vai ser 20 menos 2 vezes 6. Quanto é 2 vezes 6? 12. 20 menos 12, 8. Lembrar sempre, gente, que a gente primeiro resolve a multiplicação. Se você não fizer assim, vai dar errado. Não tem outra forma. É essa forma aqui, tá bom? Então, vamos fazer o deslocamento. S de F menos S de 0. Quem é F? 6. Então, S de 6 menos S de 2. Então, seria 8 menos 16. Daria menos 8. Lembra que eu mostrei lá que o movimento era retrógrado? Ou seja, ele está no sentido contrário. Então, ele vai estar menos 8 metros da origem. Vamos lá. O instante que o ponto material passa pela origem das posições. Gente, origem em física, em matemática, é sempre 0. Então, a posição final dele é 0. Quando diz assim, passa na origem, o Szão que inicia, S é igual a SO mais VT, o S inicial é 0. Então, basta no lugar de S, colocar 0. Então, foi o que eu fiz aqui. Ó. A origem é S igual a 0. Então, no lugar de S, eu coloquei 0. 0 é igual a 20 menos 2t. Isso é uma equação de primeiro grau, gente, lá da 6ª série, do 7º ano, né? Então, aqui, ó, 2t, passei o 2t pro lado daquela, troquei o sinal, é igual a 20. Pega esse 2 que está multiplicando, traz para cá dividindo, 20 dividido por 2, 10 segundos. Então, quando é que o corpo vai passar pela origem? Depois de 10 segundos. Lembra que ele está em movimento retrógrado, então ele saiu de algum ponto e está indo em direção à origem. Então, por isso que ele vai levar 10 segundos para chegar lá. Pronto, essa questão 4 eu vou fazer numa próxima videoaula para não ficar tão longo.